Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Quero agradecer a você que tem nos assistido e lembrar que se você ainda não é, inscreva-se no canal, deixe o seu like e também compartilhe este e os outros vídeos para que nós possamos alcançar mais pessoas. A meditação de hoje é sobre um texto que está ali em Gênesis capítulo 22, versículos 1 a 19. Nós vamos ler o texto e depois fazer as aplicações. O texto nos diz o seguinte: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar, em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. E confiamos que o Senhor vai mais uma vez direcionar e abençoar a palavra aos nossos corações. Muito bem, quando nós chegamos nesse momento aqui, nós temos um salto temporal, do capítulo 21 para o capítulo 22. E o que nós encontramos aqui é que Isaque já está crescido, ele já não é mais uma criança, como mostra o capítulo 21, quando ele nasceu. E uma das evidências disso é que a palavra aqui traduzida por rapaz, na atualizada, ela designa um período grande de tempo, desde quando a pessoa é criança, desde a infância, até a idade apta para o serviço militar. Então nós podemos entender que Isaque já não era mais uma criança. Pelo fato dele ter também carregado a lenha nos ombros, isso nos mostra que também não era uma criança, mas já havia crescido um pouco mais. Estima-se que Isaque deveria ter por volta dos 15 anos de idade quando isso aconteceu. A questão da prova, esse texto é muito conhecido, né? Mas essa questão da prova, muitas vezes, ela é mal entendida, mal interpretada. Alguns pensam que Deus está aqui fazendo uma espécie de teste com Abraão para que Deus pudesse ver se Abraão realmente era fiel. Mas isso contraria a própria Bíblia, que nos mostra que Deus é onisciente, Ele conhece o coração. Deus não precisava que Abraão desse uma prova para ele da sua fidelidade. Então essa prova, ela não era para que Deus soubesse a fidelidade de Abraão, porque Deus sabia da fidelidade desse homem. Abraão já caminhava com Deus há mais
de 25 anos, né? E se Isaac tinha ali perto dos seus 15, nós estamos falando de 40 anos caminhando com Deus. Um homem que já havia passado por algumas situações com Deus e conhecia Deus e já havia mostrado fidelidade. Portanto, a prova não é para que Deus avaliasse Abraão. A prova não é para Deus. A prova é para Abraão. Abraão precisava ter consciência da sua fé. Abraão precisava ter consciência da sua fidelidade. E em outros textos bíblicos, nós encontramos também Deus provando o povo para que o povo pudesse entender e ver a sua própria fidelidade a Deus. No versículo 2, Deus diz para Abraão: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Esse versículo torna a narrativa ainda mais dramática, porque Isaque não era o único filho de Abraão, no sentido estrito, mas era o único filho que havia ficado na casa de Abraão. E Deus ainda acrescenta, aquele a quem amas, e oferece ali como holocausto. É importante ressaltar também que a palavra aqui, holocausto, ela indica mais do que um mero sacrifício onde a pessoa deveria ser morta. O holocausto, ele significava que a pessoa deveria ser morta e queimada. Essa palavra, que é traduzida aqui por holocausto, que só aparece aqui no livro de Gênesis, e depois vai aparecer nos outros livros do Pentateuco, ela se relaciona com o sacrifício queimado, a oferta queimada. Deus pede isso a Abraão. Não era simplesmente para matar o seu próprio filho, mas era para matar e queimar o seu próprio filho. Isso deixa a narrativa terrível, tenebrosa. Abraão com certeza sentiu uma aflição muito grande no seu coração diante daquilo que Deus estava pedindo para ele. E é bom lembrar que o sacrifício de pessoas é abominável diante de Deus. Depois, no Pentateuco, na lei, Deus vai dizer que isso é abominável e vai proibir isso de uma vez por todas, porque isso era característica de sacrifícios pagãos. Há ainda um outro detalhe no versículo 2. Deus diz para ele que esse sacrifício, esse holocausto, deveria ser feito num dos montes da terra de Moriá, que ficava na região de Salém, que posteriormente foi chamada de Jerusalém. Jerusalém é cercada de montes e um deles é o Monte Moriá. Alguns estudiosos dizem que o Monte Moriá, na verdade, é o Monte Sião. É uma referência ao Monte Sião, que foi chamado depois. Outros já dizem que é uma referência ao Gólgota, ao Calvário, o lugar onde o Senhor Jesus foi crucificado. De uma forma ou de outra, é difícil determinar o local, porque a geografia muitas vezes muda, os nomes mudam, mas fica nítido pelo texto que Abraão realmente se dirigiu para o lugar onde depois foi Jerusalém, e Deus diz para ele sacrificar Isaque num dos montes onde Deus mostraria. Então é possível realmente que esse sacrifício fosse realizado ou em Sião, onde posteriormente foi construído o templo, ou até mesmo no Calvário, no Gólgota, onde o Senhor Jesus foi crucificado. De uma forma ou de outra, a narrativa nos mostra que Deus pede para Abraão sacrificar, matar e queimar o seu filho, o filho da promessa, o filho que Deus deu a Abraão quando ele já tinha 100 anos de idade, o filho que Deus havia prometido há muito tempo para Abraão, o filho para quem Deus tinha prometido descendência a Abraão. As promessas de bênção estavam totalmente associadas a Isaque, e Deus deixa isso muito claro para Abraão. Diante dessa ordem de Deus, Abraão não hesita, mas ele parte imediatamente. No dia seguinte, na manhã seguinte, ele parte levando apenas lenha, fogo e cutelo. E mesmo diante desse pedido complicado de Deus, ele não hesita e não questiona. É importante lembrar também que alguns capítulos atrás em Gênesis, quando Deus anuncia para Abraão que iria destruir Sodoma e Gomorra, Abraão argumenta várias vezes com Deus, pedindo misericórdia pelas cidades, né? Mas agora Abraão não questiona mais. Ele havia aprendido a lição. O plano de Deus ninguém muda.
e Abraão tinha entendido isso. Algumas verdades nós podemos extrair desse texto aqui. E a primeira delas é que a fidelidade a Deus é aquela que obedece prontamente e sem questionamentos. Não importa o quão difícil seja a ordem de Deus. No versículo 5 nós lemos que Abraão leva 2 servos e ele pede que os servos esperem até que ele vá com Isaac ao monte. E ele garante que Isaac e ele voltariam para junto deles. É interessante notar isso. Abraão tinha certeza que voltaria com Isaac vivo. Ele se lembrava da promessa de Deus. Deus havia dito claramente que por meio de Isaac a descendência de Abraão seria considerada. Isso está no capítulo anterior, o capítulo 21, versículo 12. Deus garante isso. E Abraão, por isso, sabia que mesmo que Deus mandasse matar Isaac, de alguma forma Isaac teria que voltar vivo para continuar a promessa de Deus. Abraão sabia que Deus não falha. Abraão sabia que Deus é fiel, que Deus cumpriria a promessa feita a ele e que essa promessa seria por meio de Isaac. Então Abraão concluiu que Deus poderia e iria ressuscitar Isaac. E isso está lá em Hebreus capítulo 11, 19, onde o texto nos mostra que Abraão cria que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac e traria Isaac de volta. E aqui nós vemos algo impressionante. Porque é nítido que Abraão amava o seu filho. O próprio Deus diz isso. Toma o teu filho, teu único filho, aquele é quem amas. Então, não dá para duvidar do amor do pai pelo filho, no caso aqui. Mas é algo impressionante que a fé de Abraão o levou a entender que o Deus que estava mandando ele matar e queimar o seu filho era o mesmo Deus que prometeu uma descendência incalculável por meio daquele filho. E se Deus prometeu, ele vai cumprir. E se Deus prometeu, e mesmo que Isaac morra, Deus vai trazê-lo de volta. Abraão raciocinou assim. Abraão raciocinou com uma fé sobrenatural. Porque a fé realmente é sobrenatural. Ele raciocina com uma lógica que não é lógica. Ele usa a fé. A fidelidade a Deus, ela é aquela que obedece sem questionamentos. Quando Deus ordena, por mais que isso nos custe muito, por mais que isso nos doa muito, quando Deus ordena, só nos resta dizer sim, Senhor, e obedecer a sua vontade. Há uma segunda lição aqui também que nós aprendemos com Abraão, é que a real fidelidade, ela também pondera situações, ela não é ignorante em relação ao que está acontecendo. Ela não ignora as circunstâncias à sua volta, mas ela crê com uma esperança sobrenatural. E Abraão foi fiel ao Deus que é fiel. Quando nós lemos Romanos no capítulo 4, e Paulo está falando de Abraão, ele diz que Abraão considerava, sim, que o seu corpo já estava amortecido, considerava que ele já estava em idade avançada e sua esposa também, mas ainda assim ele creu contra a esperança. É nítido que a fé de Abraão, durante todo o relato bíblico, ela chama-nos a atenção porque esse homem, ainda que algumas vezes tenha hesitado, era alguém que conseguia enxergar além, era alguém que não era ignorante em relação ao que estava à sua volta, mas a despeito das circunstâncias à sua volta, olhava para Deus e para o poder de Deus, para a fidelidade de Deus. Depois de dizer aos servos que voltaria com Isaac, Abraão pegou Isaac e caminhou para o monte onde Deus tinha ordenado. E Isaac olhou para tudo aquilo e achou estranho, faltava um elemento essencial no sacrifício. Em alguns momentos, no relato de Gênesis, nós encontramos servos de Deus fazendo sacrifícios e na maioria das vezes há animais envolvidos. Abraão sabia disso e Isaac também. Por isso nós podemos até notar, Isaac não era uma criança, ele conseguia pensar muito bem e via muito bem as coisas. E Isaac estranha, porque Abraão levou a lenha, levou o fogo e levou o cutelo, mas não havia animal. Isaac então questiona seu pai, e diz: onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão responde mais uma vez com fé, e ele diz: Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto. É muito interessante notar que Abraão diz: Deus proverá o cordeiro, e foi exatamente o que aconteceu. Abraão sabia que um holocausto seria feito, um sacrifício seria feito.
E o sacrifício que Deus desejava era o sacrifício de cordeiro. Abraão veio do paganismo. Ele sabia que adorar a Deus com sacrifícios humanos era algo pagão. Mas mesmo que Deus havia pedido isso para ele, ele faria. E depois adoraria a Deus e sabia que Deus proveria um cordeiro para o sacrifício adequado. Essa expressão ficou muito famosa, né? Abraão usa a expressão no hebraico Elohim Iré, que muita gente chama, né, de Jeová Jiré. Na verdade, o nome de Deus aqui não aparece no texto, é Elohim. Mas fica muito claro a fé de Abraão na provisão de Deus. Deus proverá. E ao mesmo tempo que ele cria na provisão, ele transmite isso para Isaac. Em seguida, o versículo 9 nos diz que eles chegaram ao local onde Deus havia designado. Abraão edificou um altar e colocou a lenha e amarrou Isaac deitado no altar, em cima da lenha. E aqui nós temos uma cena montada, nós temos algo impressionante. Abraão coloca seu filho deitado sobre a lenha, em cima do altar. E há algo aqui que nos chama a atenção. Porque se Isaac já não era mais uma criança e já tinha por volta dos seus 15 anos, Abraão tinha por volta dos seus 115. Ele já era muito idoso. E Isaac era muito mais jovem que ele. Isaac poderia ter resistido ao pai. Isaac poderia ter corrido do pai. Poderia ter lutado com o pai. Poderia ter evitado estar ali. Se Isaac estava amarrado em cima do altar, é porque Isaac aceitou ser amarrado em cima do altar. Ele tinha muito mais força que seu pai, mais agilidade que seu pai. Mas ele aceitou ser colocado ali. Ele aceitou estar ali. Isso nos mostra que a prova não se estendia apenas para Abraão, mas também para Isaac, também para o seu filho. A fé que Abraão tinha de que Deus ressuscitaria seu filho foi transmitida também a Isaac. Isaac aprendeu na prática, observando a fé do seu pai, e também abraçou essa fé. E depois nós vamos ver que na história de Isaac ele também foi um homem que caminhou com Deus. Irmãos, é importante nós entendermos isso. Nós que somos pais, nossos filhos observam nossos passos. Nossos filhos observam a nossa fé. Se aquilo que nós professamos está de acordo com aquilo que nós fazemos. Então nós precisamos não apenas ensinar, mas praticar aquilo que nós ensinamos. E um terceiro ponto aqui importante também para observarmos é que a fidelidade é observada por aqueles que estão mais próximos de nós. Quando a história está próxima a atingir o seu ponto mais trágico, Abraão levanta o cutelo para matar o seu filho. O anjo então bradou do céu: não faça isso. Então a ordem passa de sacrifício, no versículo 2, para não toque no rapaz. Abraão havia passado no seu teste. Abraão havia tido uma prova nítida da sua própria fidelidade a Deus, o que ele era capaz de fazer por Deus, o que ele estava disposto a fazer pelo Senhor, por obediência ao Senhor. Ele havia tido uma amostra da sua própria fé. E seu filho havia testemunhado também da sua própria fé e compartilhado dela, aceitando prontamente ser sacrificado. Mas agora Deus não permite que ele mate seu filho. Agora Deus diz: não toque no rapaz através do anjo. E que alívio foi para Abraão? Deus não precisaria ressuscitar Isaac mais das cinzas, porque ele não permitiu que Isaac fosse morto. Deus então providenciou um carneiro que estava preso pelos chifres para que Abraão e seu filho pudessem adorar da maneira correta. E Abraão sacrificou esse carneiro no lugar do seu filho. Eu quero, para encerrar, fazer uma aplicação aqui. É importante ressaltar que o Novo Testamento não faz nenhum tipo de aplicação evangelística com este texto. Então nós não podemos fazer relacionando as coisas e explicando tintim por tintim do Evangelho a partir desse texto. Isso seria fazer alegoria com o texto. Mas há alguns paralelos que podem ser estabelecidos. O primeiro grande paralelo que nós encontramos entre a prova de Abraão e o Evangelho, a obra de Cristo, é o paralelo geográfico. Da mesma forma que Abraão se dirigiu a Jerusalém, a região de Jerusalém, para sacrificar seu filho, Jesus também, o Senhor Jesus foi na região de Jerusalém crucificado. E pode ser
que realmente tenha sido exatamente no mesmo monte, no mesmo local onde Abraão quase sacrificou Isaac. Esse é um paralelo muito importante. Nesse fato também, o pai estava pronto para sacrificar seu filho para obedecer a Deus. Isaac foi poupado, mas no Calvário, o pai não poupou seu filho. No Calvário, Deus não poupou o seu próprio filho, mas o sacrificou, permitiu que ele fosse morto, porque era o único jeito de prover salvação para nós pecadores. Isaac foi substituído pelo cordeiro e não foi morto naquela situação. Mas o Senhor Jesus Cristo não foi substituído por ninguém, porque ninguém poderia substituí-lo. O peso do nosso pecado era tão grande que nenhum de nós poderia pagá-lo. Então foi necessário que o próprio Senhor Jesus assumisse o nosso lugar. O Senhor Jesus não foi substituído por ninguém. Pelo contrário, Ele nos substituiu. Ele se tornou o nosso substituto. Para que nós pudéssemos ter vida, Ele precisou morrer. Nesse texto aqui, de Gênesis 22, Isaac não precisou ser ressuscitado por Deus, porque Deus poupou a sua vida. Mas na obra de Cristo, o Senhor Jesus não apenas foi morto, mas também foi ressuscitado. Ao terceiro dia ele ressuscitou com grande poder e glória e está vivo pelos séculos dos séculos. Abraão se alegrou com a provisão de Deus e chamou o monte de o Senhor proverá. Mas a provisão do Senhor, a maior provisão do Senhor para nós, para a humanidade, foi a obra do Senhor Jesus na cruz. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi sacrificado por nós. A maior provisão de Deus é a salvação da nossa alma. E finalizando aqui, para aqueles que são crentes, que esse texto possa nos trazer lições de fidelidade, não é? De andar com Deus, de obedecê-lo prontamente, sem questionamentos, de considerar as circunstâncias, mas ainda assim continuar crendo, e também de mostrar a nossa fé aos que estão mais próximos de nós, e também ao mundo que precisa de salvação. Mas se alguém que está vendo esse vídeo e não tem o Senhor como Salvador, não creu ainda, entenda que sem o sacrifício de Cristo, todos nós estamos perdidos, condenados pelos nossos pecados. Mas todo aquele que crê em Cristo, no sacrifício que Ele realizou, na obra e no preço que Ele pagou na cruz, tem a vida eterna. Que essa possa ser a sua realidade nesse dia e que o Senhor assim nos abençoe. Amém.